Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre colonização na América Portuguesa. Fazendo uma breve retrospectiva, falamos sobre a exploração do pau-brasil, falamos sobre a exploração da cana-de-açúcar e todo o contexto que envolve. E hoje a gente vai falar também sobre a exploração do ouro e o que é que muda, as transformações que acontecem aqui no Brasil com essa exploração. Diferentemente da cana-de-açúcar, que exigia um investimento para trazer o maquinário, esperava, plantava, tinha que esperar o momento da colheita da cana-de-açúcar, a transformação para a comercialização, a atividade de mineração, ela não exigia tanta demora para se chegar a um lucro. Você encontrava o ouro e aí você já tinha um lucro quase que de imediato. Então, isso atraiu bastante os olhos de Portugal e os interesses para a região de Minas Gerais, onde essa exploração acontece de forma intensa. Como acontece inicialmente com os bandeirantes de São Paulo, que adentram o interior do Brasil, as bandeiras de pré-ação procurando os índios, capturando os índios para vender os índios como escravos. Lembrando que, muito embora tivesse a proibição da escravização dos índios, mas em caso de guerra justa, esses índios poderiam ser escravizados. E a bandeira de prospecção, que era enviado pela coroa portuguesa para explorar as regiões para ver se tinha ouro, os metais preciosos, que era tão necessário para pagar as contas da coroa portuguesa. Essa expedição paulista, ela traz muitas discussões. Alguns veem os bandeirantes como heróis e outros veem os bandeirantes como aqueles que capturaram índios, que escravizaram índios. Então, é bom a gente ter uma noção sobre... porque eles são vistos como heróis porque pelo fato de desbravar o interior e de permitir que se encontrasse ouro e as regiões fossem ocupadas, mas de forma alguma pode se deixar esquecida, muito pelo contrário, o efeito e a consequência que o trabalho dos bandeirantes teve sobre a vida dos indígenas, as tribos que foram prejudicadas pela ação dos bandeirantes. E quando se descobre ouro na região de Minas Gerais, acontece uma aglomeração de pessoas na região, porque é o sonho da riqueza. Então, Portugal, inclusive, teve que controlar a saída de portugueses para o Brasil. Então, o sonho de ficar rico da noite para o dia bateu aí na cabecinha de muitas pessoas. Então, a região foi um lugar assim que se encontra, um lugar de violência, um lugar... a disputa pelo território não era um espaço, uma região que tivesse condições, não tinha condição, não tinha comida, não tinha estrutura básica, a verdade. Então era um contexto muito caótico. E a violência, ela se destacava de uma forma muito forte nessas regiões, nessas disputas por dominação e demarcação territorial em Minas, né? E a corrida é basicamente isso, a corrida pelo ouro, a luta por dominar aí as minas. Quando se descobre o ouro, quando vem muitas pessoas muitas pessoas para a região de Minas, obviamente que Portugal não ia deixar de ganhar com isso, como ganhou com a exploração do pau-brasil, como ganhou com a exploração do açúcar, também vai ganhar com a exploração do ouro. Aí é que vai ganhar mesmo, né? Então, quando se descobre, vai traçar estratégias para controlar a saída desse ouro da região de Minas Gerais. Então, todo aquele que encontrava ouro tinha obrigação de mostrar, né, de dizer que tinha encontrado ouro para a intendência. E o quinto, o quinto basicamente era 20% do ouro que você encontrasse. Então, diante de qualquer valor do ouro que você encontrasse, você teria que pagar 20% do ouro. A casa de fundição funcionava com a forma de garantir que esses 20% fossem pagos. E era o ouro quintado. Lá nessa casa de fundição se transformava o ouro que se encontrava em ouro quintado, que era o ouro que poderia circular nas regiões.
Então não poderia circular na região ouro que não tivesse o selo que já teria pago a quinta parte. Então ia lá na casa, a pessoa encontrava o ouro, pegava o ouro encontrado, ia na casa de fundição, eles tiravam a quinta parte, ou seja, 20%, e colocavam um selo que permitiria esse selo que o ouro fosse transportado para qualquer região. E isso para inibir o contrabando do ouro, para que todo o ouro que fosse retirado da América Portuguesa desse a sua contribuição para Portugal. Então essa era uma forma aí de lucrar com esse ouro. E a taxa de captação era a taxa que era paga pelo escravo. Então, quanto mais escravo, mais se pagava essa taxa de captação, e se não tivesse escravo, pagava pela sua própria existência. Então, a gente observa claramente aqui que eram estratégias para fortalecer aquele aspecto que eu destaquei com vocês de exploração, que liga a coroa portuguesa ao território encontrado, o pacto colonial, a exploração. E diante disso tudo, a gente vai falar um pouco sobre a sociedade mineira. A base da sociedade mineira, como foi lá na atividade açucareira, a mão de obra que vai ser utilizada vai ser a mão de obra escrava. 70% da população que está em Minas Gerais são pessoas negras. Então, observem que o trabalho escravo também vai ser intenso na região. Não vai ser menos cobrado, vai ser menos do que foi cobrado, por exemplo, lá na exploração da cana-de-açúcar, de forma alguma. O trabalho era intenso, as cobranças eram intensas, os castigos eram intensos, as péssimas condições de vida que eram impostas para os escravizados. Então a gente entende aí que extremamente importante para a construção de toda Minas Gerais, mas sofria como em outros ciclos econômicos do Brasil. E resistiram também, vamos deixar bem claro essa questão da resistência dos escravizados. Então existiam também os quilombos, e existia também a forma como se castigar os escravos e ameaçar os escravos, como aconteceu de decapitar escravo e deixar a cabeça do escravo em uma parte pública para que todos os outros escravizados vissem e se sentissem intimidados para não resistir ao sistema escravista que era estabelecido. Existiam os livres e pobres na região. Então, os chamados que não estavam na base e nem a classe média foram chamados de desclassificados. Foram as pessoas livres que iam para a região de Minas para buscar com o sonho de enriquecer e acabavam tendo que executar serviços como a agricultura, prestação de serviços de qualquer forma, né, para se manter vivo, para manter a sua alimentação e a sua estadia. A camada média eram os comerciantes, os agricultores, aqueles que tinham poucos escravos, os tropeiros que abasteciam a região com os bois, mulas, cavalos da região do sul, traziam, né, do sul para a região de Minas. E a camada dominante eram os próprios fazendeiros, os tropeiros, os comerciantes que tinham, os mineradores que tinham também tinha um número maior de escravos. E outra que tinha também na região eram as irmandades. Vamos dizer quem são as irmandades. Eram as irmandades leigas, que não tinha ligação com a igreja oficial. Por quê? Porque não foi proibido pelo rei de Portugal que ingressasse na região as missões religiosas oficiais, que fossem. E aí as irmandades, que eram os leigos que ficavam na região fazendo o papel de as boas intenções na região de Minas. Então eles eram leigos, eram devotos que tinham seu trabalho comunitário, exerciam seu trabalho comunitário lá na região. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a sociedade mineradora, sobre os contextos, o que se desenvolve lá. Mas essa semana a gente encerra por aqui. A gente conhece um pouquinho a distribuição dessa sociedade, como acontece com a chegada do interesse em Minas Gerais, a transformação do econômico que está no litoral e passa
a se intensificar na região do interior do Brasil, enfim. Então, a gente dá continuidade com o conteúdo na próxima aula. Fiquem bem, estejam bem e até lá.